Sim, a gente parou de viajar. E muita gente tem perguntado o porquê. O que aconteceu? Acabou o dinheiro? A gente desistiu do canal? Esse vídeo aqui é para te contar e explicar um pouco do nosso momento de vida. Eu sou o Gui, quem tá filmando é a Ju, e faz mais ou menos uns 2 anos que a gente começou esse canal, que a gente saiu aí para explorar a América do Sul e o mundo também, né? Essa era a ideia, mas a gente teve que parar. E justamente nesse vídeo a gente vai explicar para vocês o futuro do canal, o que vai acontecer de agora em diante. E se você já acompanha os nossos vídeos aqui no YouTube, você deve ter notado que faz um tempinho já que a gente não viaja para nenhum lugar novo, que a gente está aqui no Brasil produzindo conteúdos aqui na nossa região. A verdade é que fazem mais ou menos uns 4 meses que a gente voltou para o Brasil. Vocês talvez não notaram porque a gente sempre acaba gravando uns vídeos a mais, justamente para ter nesses momentos, né? Só que vamos dizer que as coisas saíram um pouco do planejado e a gente já está aqui há mais tempo do que inicialmente a gente gostaria. E se você não conhece a gente, deixa eu te explicar um pouquinho do que a gente faz e por que a gente vive assim. Então eu e o Gui, a gente começou com esse canal, com o Dias Por Aí, no início de 2024. A nossa ideia inicial sempre foi viajar, conhecer novas culturas, novos países e tudo isso enquanto a gente trabalhava remoto. E desde então a gente vem compartilhando as nossas experiências e mostrando na prática como que é esse estilo de vida. E aí, nesse tempo a gente já passou pela Argentina, foi o primeiro país que a gente conheceu, depois fomos para o Peru, para a Bolívia, fomos para o Chile, depois do Chile voltamos para a Argentina, que é um país que a gente tem um carinho bastante grande, e aí o Paraguai, antes da gente voltar para o Brasil agora. E eu sei que tu já falou, Júlia, mas eu acho que é muito importante a gente voltar nesse tópico, que a gente trabalhava enquanto a gente viajava. A gente sempre, então, durante as nossas viagens, em nenhum momento a gente esteve de férias, ou em nenhum momento a gente renunciou às nossas carreiras ali, largou tudo e falou, pô, vamos meter o louco aí pelo mundo e ver no que dá. A gente estava trabalhando e muitas vezes levar o profissional junto acaba também fazendo com que a gente tenha pendências que a gente acumule para trás, né? Então por isso que, por mais que a gente passou por vários desses países aí, em alguns momentos a gente voltou para o Brasil. Mas claro, tudo isso planejado e muitas vezes por questões profissionais, coisas que a gente tinha que resolver aqui ligadas ao nosso trabalho e que a gente não poderia simplesmente largar. Por exemplo, quando a gente estava na Argentina, a gente passou um longo período lá, quase 6 meses. E a gente precisou voltar ao final dessa viagem porque eu tinha um compromisso profissional aqui que eu simplesmente não poderia deixar de participar. E quando a gente foi para o Peru e para a Bolívia, a gente acabou tendo um imprevisto com o meu computador, a gente precisou voltar para trocar ele. A gente sabe que no Brasil não é barato, mas fora às vezes é mais caro ainda. Então a gente voltou para o Brasil para trocar de computador e também para preparar o visto, porque a gente pretendia viajar para outro lugar que precisava desse visto. E a gente sabe como é complicado, né? É burocrático e exige planejamento e datas muito bem definidas. E depois, nessa nossa última viagem que a gente fez para o Chile, de novo para a Argentina e passou no Paraguai, a gente voltou para o Brasil e desde então a gente está aqui tentando resolver isso que está impedindo a gente de seguir adiante. E se você, como a gente, curte viajar, tem uma viagem planejada aí, seja de férias ou vai mochilar, até mesmo está pensando em virar um Nômade, a gente recomenda aqui o cartão internacional da Nômade, tá? A gente tem o nosso cupom aqui que vai garantir para vocês um cashback bem interessante, além dos outros benefícios que a Nômade já traz, né? O cartão ele é livre de anuidade, então você não precisa pagar nada por ano para usar ele. Você consegue usar a versão digital, então você consegue fazer uma versão digitalizada ali no seu celular e pagar por aproximação, o que é bem vantajoso, principalmente se você já está no meio da sua viagem. Além disso, pelo aplicativo você consegue comprar o eSIM, então para ter acesso à internet, né, no país que você for chegar. É aceito em mais de 180 países e tem uma outra coisa que é bem legal, que é o acesso à sala VIP. Isso aí é bem interessante, então vale a pena dar uma conferida e aproveitar e usar o nosso cupom, né, que é um incentivo aí pra gente que está produzindo esse conteúdo para vocês. E eu tenho certeza que a primeira dúvida que veio na cabeça de vocês quando viram esse vídeo foi: será que acabou o dinheiro deles? Será que eles faliram viajando? A resposta é não. Lembra que eu já comentei que a gente nunca quis depender somente de uma reserva financeira? Que a nossa ideia inicial era realmente viajar e continuar trabalhando enquanto isso. Pois bem, foi o que a gente fez desde então e deu super certo. A gente não precisou fazer nenhum financiamento, a gente não precisou pedir patrocínio, a gente realmente trabalhou e desse dinheiro a gente financiou as nossas viagens, mas de forma alguma a gente precisou só pensar em ter uma reserva com valor X, porque se não tivesse a gente não conseguiria viajar. Não, a gente tem também uma reserva, é super importante, mas focado totalmente para emergências, para segurança no geral. E falando em guardar dinheiro, cara,
com muito prazer que a gente anuncia que a gente agora é parceiro da Binance também, a maior corretora de criptomoedas aí do mundo. A gente vai deixar aqui na descrição do canal o nosso código para você conseguir criar sua conta usando o nosso código de referência ali, né? Eu acho que a Júlia vai colocar aqui também um QR Code na tela. Então, se você está começando agora nesse mundo de cripto, ou você já tem uma certa experiência, mas ainda não tem a sua conta na Binance, use o nosso código, cria sua conta lá. É uma forma também de você contribuir com o nosso canal. E lembrando que a gente está falando de algo sólido aqui, né? A maior plataforma de criptomoedas do mundo. A gente jamais divulgaria para vocês alguma coisa relacionada a fraude. Eu sei que o tema de cripto muitas vezes gera um pouco de incerteza nas pessoas, né? Existiram no passado aí muitos casos, mas aqui a gente está falando realmente de algo robusto, uma modalidade de investimento, mas para quem sabe o que está fazendo ou para quem quer começar a entender um pouco mais, né? E no final do dia é aquela velha história, né? Nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Então, se você quiser, ainda não tem sua conta aí na Binance e quiser criar usando o nosso link de afiliado aqui, ajuda bastante, tá? É um baita incentivo pro nosso canal. Ah, não falhamos, não foi dessa vez, galera. Deu certo, tá dando certo. Mas bora lá. Então, o que realmente levou a gente voltar pro Brasil e ficar tanto tempo, ter que parar a nossa viagem, né? Então, é muito uma questão de longo prazo. A gente quer fazer algo bem grande assim que a gente sair do Brasil novamente. A gente está planejando viajar longas distâncias, vamos dizer assim. E como a gente comentou para vocês, em alguns momentos a gente teve que voltar. Só que a partir de agora, isso não é mais uma opção. A gente vai tão longe que se a gente tiver que voltar, são 2 dias só para voltar. Então a gente precisou pegar, mapear, anotar tudo que a gente tinha para resolver e resolver de uma única vez. E agora sim, vocês devem estar se perguntando, meu Deus, não vai falar nunca o que é? O que aconteceu? O cachorro está doente? A tartaruga não quer mais tomar banho? Não, vou explicar para vocês. É algo até um pouco engraçado. Eu, Guilherme, tenho 26 anos, olha só, mas eu ainda não tenho a carteira de motorista. Que coisa, né? Eu sei que as pessoas são especialistas em dar desculpas. Eu, por exemplo, poderia vir aqui e dar 20 desculpas diferentes porque eu não tenho. Posso até fazer, se vocês quiserem, mas não vai ser esse o momento. A questão é que a gente precisou voltar justamente para isso. Eu preciso fazer a carteira de motorista para a gente conseguir seguir viagem e ter ainda mais flexibilidade no conteúdo que a gente produz. A gente seguiu viajando esses últimos tempos aí, sem precisar dirigir, pegando ônibus, pegando trem. Cara, até andar de bicicleta a gente andava se precisava. Nunca foi impeditivo pra gente viajar sem uma carteira de motorista. Mas como eu falei, a gente quer ir muito longe. E quando a gente chegar lá, não vai ter espaço pra, preciso voltar para resolver isso, entenderam? E infelizmente, cara, é um negócio que me entristece muito. Que processo demorado, galera. A gente chegou aqui, a nossa ideia era fazer isso o mais rápido possível. Se eu pudesse, eu fazia em 2 meses. Eu virava à noite fazendo as coisas da autoescola. Mas infelizmente não é possível. É muito lento, é a famosa burocracia, né? Que a parada não é só burocrática, ela é burra também, né? E infelizmente agora eu estou nessa posição de vítima da burocracia. Então estou aqui fazendo aula teórica, já fiz, fazendo prova, passei. Mas infelizmente agora estou nas práticas. E cara, a minha autoescola, vou falar pra vocês, como eu não tô falando o nome dela, não faz mal. Mas cara, que difícil de conseguir um professor, que negócio enrolado, cara, tá louco. E isso é o que tá atrasando os nossos planos, assim. Então eu preciso terminar isso, comecei, o objetivo agora é finalizar, é sair daqui do Brasil sem pendências pra gente conseguir seguir viagem sem precisar olhar pra trás e pensar, vou ter que voltar pra resolver isso a algum momento. Enfim, esse é o motivo que a gente voltou para o Brasil, esse é o motivo que a gente está tanto tempo aqui, e eu vou falar para vocês que é mais culpa da burocracia dos órgãos aí, que eu não vou citar quais para não ser processado pelo Estado, do que nossa. E é algo que a gente precisa resolver uma hora ou outra, né? Nesse tempo até um amigo meu me zoou aí que agora sim eu sou oficialmente um homem, porque eu posso dirigir. Tá vendo? Não era só a questão de precisar, não era só a questão de ter a carteira, era muito da pressão psicológica que estavam colocando em mim, entendeu? Ô, Júlia, tu só tá gravando, tu não pode ir. Guilherme, tá, desculpa, continua. Mas enfim, vocês entenderam o que levou a gente a fazer essa pausa, né? E a gente vai precisar da carteira, porque a gente quer ir, a Júlia já vai contar pra vocês aonde, e lá a gente quer dirigir uma motinha. Só que eu não vou arriscar sem carteira, né? Eu não sou bobo de dar a abertura para ser, extorquido, né? Então a gente vai chegar lá bem resolvido. E olha só que engraçado, galera, que além de tu precisar fazer a carteira,
Tu ainda precisa depois esperar 1 ano para conseguir a permissão para dirigir internacional ali. Então é um negócio que se eu não resolvesse agora, eu ia viver uma vida frustrada, sabe? Isso seria um fantasma que me perseguiria pelos próximos anos de vida, então. Agora sim, vocês sabem o real motivo. Talvez seria melhor ter falido, né? Não sei. Pois é, e agora chegou a parte boa desse vídeo, que é o planejamento, os próximos passos, as próximas viagens. Eu vou revelar tudo aqui agora pra vocês, então quem ficou até aqui, ó, por favor, já deixa um like que esse planejamento aí promete, viu? Então bora lá, 2025 ainda não acabou, estamos em novembro? Estamos, mas ainda não acabou. A gente quer conhecer 2 lugares ainda esse ano, embora estamos ali com o rolê da carteira de motorista, a gente vai dar uma pequena pausa ali de 2 semanas e vamos para Gramado, no Rio Grande do Sul, ali Serra Gaúcha. Tô bem animada. Pra quem não sabe, né, um pouco assim da Europa no Brasil, Europa no Brasil literalmente, mas vai ser muito legal porque a gente vai pegar a época de final de ano, que tá tudo decorado, de Natal e tudo mais, então aguardem que vão vir vídeos bem legais. E depois de Gramado, a gente já na sequência, porque já estamos ali no Rio Grande do Sul, entendeu? Aí já vamos logo ali no Uruguai também, que é um país aqui da região sul, né, do continente, que a gente ainda não conhece. Então a gente se sentiu na obrigação de chegar até ali no Uruguai, e aí a gente vai conhecer algumas cidades, Montevidéu, Punta del Este, Colônia del Sacramento. A gente ainda tá planejando tudo isso, mas ainda em 2025 vai acontecer essas viagens. E aí o planejamento não acaba por aqui não. Tô falando que aqui, ó, é conteúdo que vale ouro. Pro ano que vem, a gente tem já programado ir para o México. Assim que acabar a carteira de motorista, assim que o Gui finalizar isso, nosso primeiro destino vai ser o México. É um país aí que a gente quer muito conhecer, que tem uma cultura muito rica, assim. Tô só nas expectativas da tequila, dos tacos e do arriba! Aquelas loucas, né? Mas enfim, estamos bem animados com o México. E depois do México, vamos para outro continente, que aí sim entra o rolê da motinha que o Gui falou. A gente pretende ir para a Ásia. A Ásia é um continente que a gente sempre admirou muito, sempre buscou muito conteúdo e é talvez o nosso maior sonho, digamos assim, se não é o maior, tá ali no top 3. Então a gente tá bem empolgado para conhecer vários países aí, né? Tailândia, Vietnã, Indonésia, que mais? Esqueci, galera, eu sou americano, eu só sei o nome do meu país. Tá, como vocês podem ver, a gente ainda tá no processo aí de planejamento, né? Mas tem vários países aí que a gente quer conhecer. Quem sabe a Índia, para comer uma comidinha de rua. Você quer ver a Júlia lá comendo uma comidinha lá amassada pelo calcanhar do indiano? Pois é, temos a Índia aí também. Ah, e tem muitos países na Ásia, né? Japão também, agora eu lembrei, China, né? Enfim, um outro lado do mundo, literalmente. Só que como a gente falou, isso aí vai demorar. Vai demorar porque a gente quer ir aos poucos, a gente quer conhecer novos lugares. Então, até a gente chegar na Ásia, vai levar alguns bons meses, talvez 1 ano, eu não sei ainda, a gente tá planejando, mas a gente realmente quer passar por vários países de vários continentes, começando do México, chegando lá na Ásia. Então assim, ó, eu literalmente acabei de compartilhar com vocês o nosso planejamento quase que de vida. Já vou pedir aqui pra você se inscrever se você ainda não é inscrito, porque, como vocês podem ver, vem muita coisa legal aí pela frente. Então é isso, pessoal. Desculpa aí talvez pelo susto que a gente deu em vocês com o título desse vídeo, mas ele foi necessário, a gente realmente queria bater esse papo aí com vocês, mostrar o que tá acontecendo na nossa vida, os próximos passos que a gente vai dar e contar com o apoio de vocês nesses próximos passos também, né? Cara, tem bastante gente legal que segue o nosso canal aqui. A gente é muito grato por ter vocês acompanhando, curtindo, comentando. Então, isso motiva bastante a gente a seguir em diante. Então, esse não é o fim, o sonho não acabou, a gente vai continuar produzindo conteúdo, a gente quer levar vocês ainda mais longe. A ideia desse canal sempre foi essa, assim, trazer as pessoas para próximo do que a gente está fazendo, né? Compartilhar com você que está aí em casa, às vezes assistindo, da mesma forma que a gente assistia antes, né? Que a gente pegou e vamos dizer assim, vendo canais de viagem, vendo a galera pegando, fazendo as coisas, a gente não sei, se chamava, se motivava a um dia fazer isso também. Chegou esse nosso momento e a gente quer, quem sabe, de alguma forma, tocar aí no coração de vocês e ser uma influência positiva, né? Para que se vocês puderem aí um dia ter essa oportunidade, fazerem também. A gente sabe que a vida não é um caramelo, né? As coisas não são tão fáceis, mas a gente acredita bastante que através do trabalho, da dedicação e do comprometimento, né, com aquilo que com aquela missão que a gente assumiu
para nós, a gente consegue chegar muito longe. Então é isso, acho que no mais o que a gente pode pedir para vocês é deixarem aqui o seu apoio, deixarem um like, um comentário. Se não é inscrito do canal, se inscreve, como eu falei, a gente vai ter muita coisa legal aí pela frente. E esse aqui é só o começo do canal. Foram quase 2 anos aí gravando vídeo, mostrando um pouco da América do Sul, mas virão outros continentes, outros países e outras experiências aí pelo mundo, né? E se você realmente chegou até o final desse vídeo, até aqui, deixa alguma frase aí motivacional pra mim, pra eu conseguir terminar essa carteira de motorista que eu não aguento mais, cara. Difícil. Difícil. Então é isso, um beijo e até qualquer dia por aí!